Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, trimestre novo, lição nova, assunto novo. Estamos com esse subsídio dando início à lição bíblica, terceiro trimestre de 2019. Mais 13 lições aí com um tema super inovador. É certo que nós já aprendemos sobre a mordomia cristã. A última revista foi no ano de 2003 e desde este tempo até hoje esse assunto tem sido falado não com a propriedade pela qual deveria ser feito, em forma de uma revista específica para esse assunto. Falamos muito em mordomia nesse decorrer dos tempos, porém o assunto específico como nessa lição, como nessa revista, a última vez que foi tratado foi em 2003. Então estamos muito felizes por esse tema, muito feliz. Mordomia cristã, né? O tema da lição da revista é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Glória a Jesus. E logo de início, né? A capa, a gente vê aqui um relógio, a gente vê uma casa e uma planta que está germinando, né? Depois disso a gente consegue ver uma Bíblia. É um livro aberto, né? Mas a intenção do autor, acredito que é uma Bíblia. É uma Bíblia, aí vem uma bandeja, embaixo da bandeja a mão de um mordomo. Tudo isso, essa simbologia, essa figura tem a ver com a aula de hoje, tem a ver com o trimestre todo. Por quê? Porque o relógio, ele simboliza o tempo. A casa simboliza os bens. O que tem mais? A planta germinando simboliza os talentos, que são o tema da lição: tempos, bens e talento. E a gente vê que tudo isso, tanto o tempo, os bens ou os talentos, está sendo sustentado pela Bíblia. A Bíblia sustenta isso. E a gente já viu isso que o autor aos Hebreus mesmo diz que a palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. Todas essas coisas que o ser humano está à disposição do ser humano, ela é administrada pela palavra de Deus. Não há administração pelo próprio mordomo, mas a administração é segundo a palavra de Deus. E a mão na bandeja como uma forma de oferenda, né? Aqui significa que o mordomo está oferecendo a Deus, está mostrando a Deus como uma forma de que ele está responsável pelaquilo, porém ele precisa prestar contas. E nós vamos estar falando muito disso, que o homem é o mordomo e ele tem que prestar conta a Deus por todos os bens que está sobre a sua responsabilidade. Amém? Então, vamos lá, a lição de número 1. Lição de número 1 tem sobre tema: o que é a mordomia cristã? Esse é o tema. O que é
a mordomia cristã. No tópico 1, o autor, ele nos dá a entender, quer nos mostrar a diferença que há entre a palavra mordomo e a palavra mordomia. Logo de cara, a gente já dá para conseguir entender esses dois conceitos. Mordomo vem de uma palavra tanto grega como latina, também é usada muito no grego essa palavra, e significa o criado maior. Sim, só que antes disso, da gente começar com a definição de mordomo, é bom a gente ter em mente alguns conceitos. Por exemplo, quem é o mordomo de Deus? Eu já disse aí nas minhas falas, já me antecipei dizendo que é o homem. Mas porém, há muitos outros comentaristas que não acreditam que o homem seja o único mordomo de Deus. Existem algumas classes de seres criados por Deus, seres vivos, que poderiam ter a incumbência de ser o mordomo de Deus. Mas Deus deixou essa incumbência para o homem. E quais são essas classes? Eu irei citar de acordo com a criação de Deus. O primeiro ser vivo foi os anjos. Depois a gente vê os vegetais, a gente depois vê os animais e por último o ser humano. Existem 4 classes de seres vivos. Porém, dessas 4 classes foi dado a responsabilidade da administração para o ser humano. O homem, ele é um mordomo de Deus. E isso a gente já vê no Salmo de número 8, aonde o homem ele tem o controle, ele tem a administração de tudo aquilo que Deus fez. Então o homem é o mordomo. O homem é o responsável pelos bens. Não é os animais, não é os vegetais e também não é os anjos. Então o homem tem essa responsabilidade. E por ter essa responsabilidade, irá prestar conta por isso. E o que significa então a palavra mordomo? Como eu já disse, a mais usada é o latim. E eu não vou me arriscar a pronunciar essa palavra. Porém, ela tem um significado de criado maior da casa. É o maior criado. E esse maior não é porque ele é o dono, não é porque ele é o que manda mais, não é porque ele é o mais folgado, não é porque ele é o tal. Não, ele é o criado maior, porque a administração está sobre a sua responsabilidade. Talvez o mordomo é o que trabalha mais. Talvez o mordomo é o que não tem nem tempo para ele. Talvez o mordomo é aquele que não tem nada particularmente seu, mas é o criado maior da casa, porque ele foi nomeado pelo Senhor na administração de todos os seus bens. A gente poderia ler uma parábola de Jesus Cristo, livro de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. Eu tenho muito ranceio de ler, que ficar lendo a Bíblia para os irmãos, porque nós já não temos muito tempo, né? Então o comentário já é muito rápido. Então, mas tem sobre tema a parábola do servo vigilante.
Lucas capítulo 12, e do versículo 42 em diante. Aí, nessa parábola, a gente vê 4 classes de servos. 4 classes de servos. Esses servos pode ser a mesma pessoa ou não. Ou ser 4 servos diferentes pela qual Jesus Cristo quis ilustrar a sua parábola. O que nós temos que entender e o que Jesus quis mostrar é que um servo pode ter várias atitudes diferentes. Um mordomo, ele pode ter várias atitudes diferentes na sua mordomia. O primeiro servo dessa parábola foi o servo que foi aprovado. Ele é tido como servo fiel e prudente, porque ele conseguiu administrar os bens do seu senhor conforme a vontade do seu senhor. O seu senhor partiu para uma terra longínqua, deixou os seus bens sob a responsabilidade do servo, e o servo foi fiel e prudente aos seus bens. Quando o senhor voltou, recompensou o servo, porque tudo estava de conformidade com o que o senhor queria. O segundo servo, ele é tido como aquele servo que fez tudo o que era errado. Ele espancou os criados, ele fez tudo de errado nessa parábola. E a Bíblia diz que o Senhor voltou porque ele fez tudo de errado de propósito. O Senhor voltou e deu a sua parte com os infiéis. Há uma terceira classe, foi a classe daquele servo que não se aprontou em fazer as coisas certas. Ou seja, ele não se preparou em fazer o que é certo. Quando o Senhor voltou, encontrou tudo errado, porque aquele servo não quis fazer o que é certo. É uma outra classe de serviçal. E o castigo desses foi castigado com muito açoites. E a última classe são aqueles servos que não sabia o que era para ser feito e não fez nada. E a recompensa desses foi castigado com pouco açoites. Jesus Cristo está nos mostrando a diferença de recompensa e a diferença de administração. Há aqueles que sabem e não fazem. Há aqueles que não sabem e não fazem. E há aqueles que não faz de propósito mesmo. E há aqueles que faz conforme o Senhor quer. Então, de acordo com o serviço, será a recompensa. Alguns dizem que aqui está se tratando de céu, de inferno, que no inferno vai ter muitos açoites para uns, poucos açoites para outros. O texto não diz isso. O texto diz recompensa quando o Senhor voltar, mas não quer dizer inferno nesse texto. Há vários tipos de recompensa que o servo, uma porque a gente vê que é um administrador. Então tem vários administradores já nos nossos dias, nos nossos momentos, nos dias contemporâneos, que já estão sendo recompensados por Deus de acordo com as suas administrações. Existe um costume a respeito de açoite, tanto isso para os judeus quanto para os romanos. O número de açoite era 40, um máximo, e o mínimo 4. O que Jesus está tentando nos mostrar é esse grau de recompensa entre os servos mordomos.
entre os diversos tipos de mordomos que está agindo na atualidade. Há diversos tipos de mordomia. E não necessariamente um mordomo irá receber a sua recompensa no inferno. Muitos mordomos de Deus já estão recebendo a sua recompensa já nessa terra, porque há uma má administração. E naquele grande dia também iremos receber as recompensas de Deus, porque a igreja vai ser a primeira a ser julgada. O julgamento não é para condenação, mas é de acordo com o merecimento, de acordo com aquilo que nós temos trabalhado para o Senhor. Indo mais para frente, mordomia, mordomo é isso, é um administrador do seu Senhor. E a mordomia é o cargo do mordomo, é o serviço do mordomo, é a administração do mordomo, é aquilo que o mordomo faz, a mordomia. E tanto os bens materiais como os bens espirituais estão sobre a responsabilidade do mordomo. O mordomo, deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí, deixa eu arrumar a câmera, tá até escorregando aqui. E tá ruim aqui, rapaz, o tripé aqui, meu. O mordomo, ele presta conta tanto na área espiritual como na área material. Tudo foi confiado ao mordomo e tudo o mordomo desfruta. Então, tanto o mundo quanto na igreja, o mordomo desfruta e tem a responsabilidade, tanto na área abstrata como na área concreta, tanto na área espiritual como na área material, tanto na igreja quanto no mundo. Tudo deve ser administrado pelo mordomo e tudo está no ramo da mordomia. Agora, se tem um mordomo, se o serviço se chama mordomia, existe um senhor. E o mordomo não é senhor. O mordomo é um administrador. É bom ficarmos isso gravado em nossas memórias. Nós não somos dono, porque a palavra senhor, ela dá a entender como proprietário, como dono. E o dono, o proprietário, é Deus. O que acontece é que muitos mordomos acham que é o proprietário. Muitos mordomos acham que é o dono, mas não. Ele só está para administrar, mas não é seu. Um exemplo muito clássico disso é os casados. A esposa acha que o marido é dela e o esposo acha que a mulher é dele, mas não. Isso é um bem que Deus nos deu para o cônjuge, e o cônjuge deve ter a responsabilidade para administrar. Os filhos são do Senhor. A esposa é do Senhor e deve ser administrada conforme a vontade do Senhor. Carro, casa, dinheiro, conta bancária, roupa e por aí vai. Tudo é de Deus. Mas, Tadeu, eu peguei o meu salário, trabalhei 30 dias, peguei o meu salário e comprei um tênis. Esse tênis é meu? Não, esse tênis é do Senhor. Quando nós entendemos que as coisas são de Deus e que nós estamos para administrar, nós conseguimos viver uma vida com
uma comunhão maior com Deus. Porque nós pode estar andando pela rua, acabamos de comprar um tênis, vou continuar com o exemplo do tênis, e o Senhor falar no nosso ouvido: olha, pega esse tênis que você faz 1 hora que você comprou e dá para o seu irmão. Aí você vai falar o quê? Não, Senhor, o tênis é meu? Não, Senhor, eu trabalhei 30 dias por esse tênis. Então Deus não é o seu Senhor. Deus não é o seu Senhor. Existe na área aí jurídica, né? E eu entro e saio porque eu não sou da área e tenho um pouco conhecimento disso. No caso de um contrato de locação. Existe o proprietário e existe aquele que está alugando. O dono é tido como senhorio. E aquele que está fazendo um aluguel é tido como contratado ou contratante. Isso nós estamos falando da palavra senhor. Quando uma pessoa vai no cartório e quer apresentar uma obra de sua mão, ele patentia a sua obra no cartório. E no cartório faz ali os papéis e aquela obra, aquilo que ele está patenteando, passa a ser seu. Ele é o dono daquilo, seja nome, seja um bem, e por aí vai. E qualquer pessoa que usar aquilo tem que pedir a autorização do dono. Por quê? Porque tem uma patente. E Deus, ele patenteou tudo. Porque Deus, quando nós saímos, entramos na área da criação, nós entendemos que Deus, ele é o dono de tudo. Então tudo é dele. E nós só usamos as coisas de Deus porque ele nos autorizou. Ele nos deu a autorização para usar o que lhe pertence. Então, se usamos a igreja física, porque Deus nos deu essa condição. Se usamos um carro, se usamos a terra, se usamos o ar, se usamos o sol, se usamos as estrelas, e por aí vai, porque senão o vídeo fica muito extenso. Deus nos deu a autorização para usar isso. Usar e administrar. E um dia nós teremos que prestar conta. Salmo de número 24 expressa isso na maior clareza. Do Senhor é a terra, os céus e a terra, e tudo quanto nele há. O mundo, tudo quanto nele habita. Deus é o dono de todas as coisas. E a mordomia cristã é isso. É nós usufruindo, é nós administrando aquilo que pertence a Deus, segundo a vontade de Deus. E o autor nos diz 2 características que o administrador tem que ter. Características fundamentais. A primeira é o amor. Ele deve administrar tudo conforme o amor. Administrar tudo conforme o amor que Deus tem nos dado. Não é por interesse. Não é querendo uma recompensa. Não é querendo se aparecer. Não é querendo virar o proprietário. Não, mas é administrar por amor. E aí, Jesus, ele dá uma resposta para aquele doutor da lei a respeito de qual era o grande mandamento. A gente sabe que, em grosso modo, os judeus têm 613 mandamentos, 248 permissões, 365 proibições. E a gente vê que aquele doutor tentou a Jesus. Qual é o grande mandamento? E Jesus, ele dá um resumo de toda a lei
dizendo que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele começa ame a Deus com todo o seu coração. Ame a Deus com toda a sua alma. Ame a Deus com toda a sua força. Ame a Deus com todo o seu pensamento. E esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Ame o próximo como a ti mesmo. Você cumprindo esses dois mandamentos, você cumpre toda a lei. Por quê? Porque o administrador, ele tem que ter esse amor dentro de si. Tem que amar a obra de Deus com todo o coração. Amar a Deus com toda a sua alma, psique, coração, cardia, pensamento, dianoia. Desculpa aí pelas minhas pronúncias aí no grego. Mas envolve o amor, um amor total a Deus na administração da sua obra. E a gente fica preocupado com as pessoas que querem recompensas. Porque o administrador que quer recompensa, ele não está administrando por amor. Ele está administrando visando algo. Então eu fico preocupado com aquelas pessoas que falam, não, no céu eu vou receber isso, no céu eu vou receber aquilo, no céu ficar focado no que será a recompensa dele no céu. E acaba pensando no céu e não vivendo as coisas aqui na terra. É preocupante. E a segunda característica de um administrador é a fé. Se primeiro a gente tem o amor, segundo, a gente tem a fé. E a maior definição de fé, eu vou até ler para mim não errar. A maior definição de fé está no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé. A fé é a nossa caminhada. A gente precisa ter essa fé para acreditar que Deus nos tornou como administrador de todos os seus bens. Então, com a fé é aquilo que nós não conseguimos ver, que nós não vemos, mas nós temos a certeza que existe. E finalizando porque o tempo já está chegando, mordomia cristã, a administração dos bens. Isso envolve muita área, envolve as finanças. E nós vamos estudar sobre as finanças. Tem uma lição específica sobre as finanças. Riquezas, vamos estudar sobre as riquezas. E há contribuições para a igreja. Essa igreja é a igreja física. Contribuições para a igreja. Todos esses tópicos serão estudados. Então, vai ficar muito repetido na primeira aula, se nós entrarmos a fundo nesses tópicos. Mas o resumo de tudo isso somos um administrador de Deus. E Deus nos confiou seus bens para que nós venhamos administrar segundo a sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos e que nesse trimestre nós venhamos aprender o que é ser um administrador. O que é administrar por amor, administrar pela fé, administrar segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Amém.